Olá, e vamos iniciar o nosso encontro número 3 de manipulação fotográfica. E na aula de hoje, nós vamos fazer um prosseguimento do encontro 2, do qual nós utilizamos algumas fotografias vintages e fizemos um trabalho de manipulação. Qual que é a diferença em relação ao encontro 3, nosso encontro de hoje, com a aula passada? Nesse encontro, nós vamos misturar diferentes elementos para assim fazer uma ilustração. Se vocês lembrarem, no primeiro encontro era uma foto do qual nós pintamos e fizemos pequenas manipulações na pintura. Mas nesse caso, nós vamos fazer misturas com as imagens. A base da qual que eu vou pegar vai ser os contos de Lovecraft. Então eu vou pegar uma foto. Essa foto ela é original, ela não sofreu nenhuma manipulação fotográfica, ela é uma foto do final do século XIX. Vou pegar também uma foto de uma imagem de uma igreja e vou pegar um elemento insólito, um elemento do qual vai trazer uma atmosfera do terror, uma atmosfera da qual está muito próxima, né, dos contos do horror cósmico de Lovecraft. Essas imagens, a ideia de pegar essas imagens é construir uma ilustração. A ilustração, ela tem como premissa o ato de contar histórias. Então, esses três elementos que você vai escolher, também pode ser uma montagem com dois, né? Ele precisa, essencialmente, contar uma história. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente está fazendo? A gente pega a primeira imagem, a gente vai fazer um fundo para poder dar um pouco de unidade na ilustração. Como eu estou utilizando o Krita, eu vou utilizar pincéis e com conta-gotas fazer pequenas opacidades, né? Para poder ficar com uma cara de pintura também, né? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva, tá? E depois nós vamos mesclar as figuras. A ideia dessa mescla de figuras é transformar numa ilustração, mas não ficar com uma cara de pintura, né, de desenho, mas sim como se fosse uma montagem de fotos. Então veja que aí eu vou utilizando pincéis texturizados, né? Se for, por exemplo, um outro software bitmap, ele tem outros recursos, né? Mas no Krita, esse recurso me parece ser o mais interessante. Então vou fazer essa pintura. Depois eu vou fazer essa pintura, eu deixo ela sempre no modo paisagem. E depois, se eu quiser, eu corto para retrato, tá? Eu faço isso porque o fundo eu quero que fique bastante artístico, né? Então eu gosto de dar pinceladas soltas, não gosto de ficar me preocupando muito se vai atingir a fotografia ou não, né? Inclusive até essas bordas, se eu vou pintando essas bordas laterais, elas vão me dando ideias para quando eu chegar próximo do personagem o que fazer. Então eu gosto muito disso. Então eu vou preparar esse fundo aí, tá? Uma coisa que é interessante é trabalhar com as imagens em preto e branco. Por quê? A partir do momento que você trabalha com as imagens em preto e branco, você vai poder trabalhar com o conceito de uma colorização, né? Com modelo, com aspecto do qual de criação, né? Não é uma foto, por exemplo, que já tem uma cor e você está fazendo alguns acertos, digamos assim. Não, você está fazendo uma colorização pensada, com reflexão, e fica muito mais fácil de você encaixar as imagens. Porque aí você não tem que se preocupar com cores muito diferentes, né? Então tudo preto e branco fica muito mais fácil para fazer a mesclagem. Como vocês podem ver, as misturas de tonalidades aqui já tá deixando a imagem bem interessante, né? Essa foto ela perde, e aí é importante que vocês tenham essa consciência, toda escolha resulta numa perda também, né? Toda escolha. Então aqui a gente perdeu aquela bordinha da fotografia, aquela bordinha que era até interessante, né? Mas ganhamos uma texturização. Agora, a imagem da igreja, né?
O que precisa ser feito aqui? Tem que desaturar essa imagem, tem que deixar ela preto e branco. E aí vocês podem até falar, poxa, mas já está preto e branco. Na verdade, essas imagens, elas são oriundas da internet. Então, na sua grande maioria, elas estão em RGB. Então, se você der um zoom nessas imagens, vai ter um pouco de cian, vai ter um pouquinho, aliás, como está em RGB, né? Vai ter um pouquinho de vermelho, vai ter um pouco de verde, um pouco de azul, né? Quando eu fui falar que podia ter um pouquinho de magenta, eu estava me referindo ao sistema de impressão, né? O CMYK, né? Mas no RGB você vai ter as cores vermelho, verde e azul. Então pode ter um pouquinho dessas cores. Deixa em preto e branco, aí você vai desaturar, que aí você vai ter as tonalidades de cinza. Uma maneira de você fazer a construção, de você pensar a ilustração, é você tirar a opacidade da imagem. Então você tira um pouquinho a opacidade e você vai vendo se ela vai construir, se ela vai conseguir fazer parte da imagem como um todo. Procure ser bastante livre em relação a isso. Procure pensar como um esboço. Para que essa ilustração funcione, é importante que você coloque essas diferentes imagens em camadas diferentes e que você faça diversas composições. Devido ao pouco tempo que nós temos aqui nesse vídeo, eu vou fazer apenas uma opção. Mas, por exemplo, aqui eu poderia fazer 3, 4, 5 combinações diferentes, né? E, de repente, apresentar para o meu cliente a melhor ideia ou eu escolher a melhor ideia, tá? Mas aqui, o vídeo a gente vai fazer uma só. E aí, no caso, existem diversas formas da gente fazer o recorte desse fundo, né? Então aqui no Krita, nós vamos utilizar ferramentas de recorte como pincéis e vamos também utilizar seleções que em outros softwares seriam seleções poligonais, tá? Então vou clicar, fazer a seleção, deletar e assim sucessivamente. O que é muito importante aí nessa ilustração, né, na questão da igreja? Que ela apareça como uma espécie de localização da ilustração. Então o que nós temos aqui? A gente tem um homem misterioso e a igreja vai reforçar esse homem. Vai reforçar uma localidade em relação a esse homem. Então, por exemplo, ele é um religioso, ele é um ateu, ele é contra a igreja, ele é a favor, ele é um perigo, ele é uma solução. O que ele é, né? Antes, sem a igreja era apenas uma pessoa genérica. Agora a gente contextualiza, a gente coloca num critério social, nós o colocamos num espaço-tempo, a gente cria uma paisagem nesse caso, né? Uma paisagem do terror, né? Nesse caso, quando a gente coloca uma localidade geográfica. Então, como vocês podem ver, nós estamos utilizando aqui as seleções poligonais, né? Pensei que eu poderia fazer algumas limpezas, né? Utilizando as pinceladas de pincel e tudo mais, mas eu acho que fica melhor esse recorte, porque aí depois a gente vai fazer as pinceladas, mas mais para tirar algumas rebarbas do que qualquer outra coisa, tá? Esse modo de recorte é um modo mais primitivo, né? Outros softwares têm seleções por aproximação, né? Por tonalidades. Cabe a você pesquisar no software que você vai utilizar essas outras opções, né, de seleção. O Krita, ele tem essa opção. A vocação do Krita não é manipulação de imagem, né? A vocação do Krita é a ilustração, né? Mas ele demonstrou, né, ser bastante efetivo no trabalho de manipulação de imagens voltada para ilustração. Se fosse manipulação de imagem voltada para publicidade, né, ou para retoque de imagem, por exemplo, aí eu recomendo outros softwares. O Krita não é indicado. Não é que você não consiga fazer, mas ele não é indicado para retoque de imagem, por exemplo. Ele é mais para... Se é para utilizar a fotografia, ele é mais interessante para a área essa área, né, de ilustração.
Bom, pessoal, vejam que a gente já fez um recorte básico, né? Agora nós vamos trabalhando, né, essa série de recortes no intuito de tentar deixar essa ilustração com uma unidade, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, veja que um pouquinho de opacidade ajuda muito a deixar as ilustrações dentro de um contexto, né? E aí fica a sugestão. Quando você faz o recorte, fica umas linhas, né? Ficam uns chanfrados brancos, né? Porque você vai fazendo o recorte e às vezes dá algum problema. Então qual que é a minha sugestão aí nesse caso? Você com um pincelzinho, você vai pintando, vai acertando de preferência. E aí vem a vantagem, né? Do pincel, do fato, né? De estar em preto e branco. Você fazer com um pincelzinho preto. Você faz com pincel preto, faz com uma opacidade um pouco mais baixa, né? Mas aí você vai acertando esses frisos, né? Essas áreas brancas que elas vão desaparecendo, elas vão se incorporando na ilustração. Funciona muito bem. Outra sugestão também é que você use um pincel texturizado, porque o pincel texturizado aí ele vai combinar com o fundo e tudo mais, vai ficar mais interessante do que você pegar um pincel que não tem nenhuma textura, um pincel muito duro ou um pincel mais simplificado, tá? Então veja aí que a gente vai trabalhar com cuidado também, né? Tentar não exagerar, faça sempre numa layer à parte, né? Preservando o original, no caso, né? E aí você vai acertando. Veja que é um trabalho bem meticuloso, né? Tem que fazer com calma, você vai acertando, vai tentando ligar com a imagem embaixo. E aí isso aí é muito toque pessoal, né? Muito toque pessoal, muito teste, né? Até você chegar num resultado. Esse daqui é um resultado que a gente atinge em 20 minutos, né? Mas obviamente, se essa ilustração demorasse 3 horas, 8 horas, teria um tratamento completamente diferente. Então você tem que, quando a gente pensa nessa ilustração em âmbito profissional, aí no caso você pode e deve demorar mais tempo e fazer um trabalho mais caprichado, né? Aqui é uma ilustração rápida, mais para dar um insight, mais para fazer uma introdução acerca do tema, não é mesmo? Isso é muito importante dentro da aula, né? Sempre apostar que o aluno pode se aprofundar, né? Então a gente dá um insight, a gente oferece algumas linhas de estudo e aí cabe ao aluno, ao artista, se aprofundar, caso ele sinta que essa pode ser a sua linha de produção e de trabalho. Pessoal, vejam agora que eu vou colocar o elemento insólito. Nesse caso, o Lovecraft trabalha muito com essa questão dos tentáculos, né, do polvo e tudo mais. Então eu vou trabalhar isso nessa ilustração. Como é uma coisa insólita, eu vou aqui pensar onde fica melhor esse trabalho. Inicialmente, imaginei nas costas dele, mas também pode ser na frente. É aquilo que eu falo para vocês, do tempo. Numa ilustração num tempo muito curto como esse, eu vou ter que escolher uma opção. Mas, se eu tivesse mais tempo, provavelmente eu faria uma opção nas costas dele, uma opção saindo da cabeça dele, esses tentáculos, no rosto. Eu iria escolher, porque são diversas opções com tempo e todas essas opções podem ficar interessantes. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí nas costas dele. Se usar a opacidade correta, usar o retoque correto, é muito interessante, né? Como se o paletó dele tivesse com as costas abertas e sai os tentáculos, né? Ou de repente sai tentáculos da cabeça dele, uma vez que se mistura com o cabelo dele, fica uma coisa interessante, né? Então aí já seriam duas opções. Pode ter uma terceira opção, que é colocar no rosto dele, que é a que eu vou escolher para este trabalho, né? E por que eu coloquei no rosto, né? Porque
existe, né, na mitologia do Lovecraft bastante essa questão da figura disforme, né? Da figura que tem o rosto com os tentáculos. Então acho que vai caber bem, fica legal. O rosto dele ajuda nessa foto, né? O rosto dele tá com uma névoa, né? Tá com uma textura que apaga um pouco o rosto dele. Então o tentáculo aí funciona muito bem. Veja o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou dando uma olhada se a igreja pode ir para um outro lado. Por quê? E por que isso, né? Porque dentro da técnica da ilustração é muito importante que os elementos tenham algum tipo de harmonia. Então veja bem, partindo do pressuposto que é uma linha diagonal, o sentido de leitura, né? Uma linha diagonal da esquerda para a direita, a primeira coisa que o leitor vai ver vai ser esse elemento insólito, que são os polvos, os tentáculos. Depois ele vai ver o rosto do personagem, essa é a tendência natural. E por fim ele vai ver a igreja. Se o tentáculo estiver muito próximo da torre da igreja, a primeira coisa que o nosso leitor vai ver vai ser o tentáculo, mas ele vai direto para a igreja e depois ele vai ver o personagem. E talvez esse sentido de leitura prejudique o entendimento do leitor como um todo, porque ele vai ter que fazer, nesse caso, tentáculo, igreja, personagem. Vai ter que fazer uma revisão do todo. Ele perde mais tempo para entender a informação. E se ele fizer tentáculo, personagem, igreja, a leitura vai estar mais simplificada. Mas volto a dizer, isso é questão de gosto, é uma questão de testes que cabe ao ilustrador fazer. Reparem, pessoal, como funciona essa questão da opacidade e dos tons de cinza. O polvo ele estava completamente colorido, é uma foto contemporânea, é uma foto do século 21, enquanto nós temos aqui, ela está mesclando, né, ela está dialogando com uma foto da metade do século 19, ou seja, de tecnologias completamente diferentes. Mas como eu tiro a cor e trabalho a questão do contraste, elas acabam dialogando, né? E aqui eu vou fazer o mesmo esquema, vou usar borracha, vou usar pincéis, seleção poligonal para apagar o fundo, né, do polvo e tentar intercalar esse polvo em relação ao rosto do personagem. Bom, pessoal, a gente já está avançando muito bem nessa ilustração, ela está no caminho certo, né? Digamos assim, ela já está bem encaminhada. Agora, o que é que a gente precisa fazer sempre? É uma espécie de revisão, né? Então, por exemplo, esse polvo, a parte de trás do rosto está muito colada, né? No rosto do personagem, de maneira a parecer uma coisa artificial. Então temos que usar pincéis, temos que usar opacidades, né? Borracha com opacidade baixa, para poder fazer com que a imagem ela crie mais unidade. Então nesse momento a questão da revisão ela é fundamental. É muito importante que você vá revisando, vá observando se não está muito artificial, né? E aí você vai acertando os detalhes. Você pode observar que são ferramentas bastante simples, das quais nós utilizamos, mas ela tem um impacto muito interessante no trabalho. Outra coisa também, você vai ter que ter bastante cuidado em relação às cores que você vai utilizar. Porque você gasta um tempo razoável nesse trabalho de ilustração digital, focando nas tonalidades de cinza. E de repente você vai ter que aplicar cores. Então pare para pensar, veja realmente qual é a cor que você quer utilizar, né? Faça alguns testes antes, né? Se possível, antes de começar o trabalho, já tenha isso um pouco programado, porque esse tipo de trabalho ele tem um problema estrutural, que é em alguns casos, quando o ilustrador utiliza cor,
ele acaba perdendo toda a força que ele conseguiu na ilustração em preto e branco. Então pense bem, observe e veja se vale ou não a pena utilizar cores no trabalho. Às vezes não vale, né? Olha só, pessoal, já ficou um pouco mais encorpado, né? Incorporado, né? O polvo no rosto do personagem. Eu acho que já ficou mais na medida, né? Parece realmente fazer parte do corpo do personagem, né? Então agora a gente já tem aí todo o insólito, né? A gente tem a deformidade, ou tem a mutação, a gente tem a figura misteriosa, temos textura, temos cenário. De repente, se você quiser colocar uma fumaça, uma névoa, quiser colocar outros personagens, mas aí aí é criatividade. Aí vai depender muito do que você está pensando e tudo mais. Mas essa montagem já está pronta, ela está feita aqui, né? A ilustração ela está feita. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para refinamentos. Essa aqui é a verdade, né? Então, chegando aqui na reta final, né, a gente agora vai partir para aplicação de cores, tá? Como eu falei para vocês, dependendo da cor que você utiliza, você pode perder um pouco a força da ilustração. Então, como que você pode minimizar isso? É observar no seu software quais são as mesclagens possíveis entre cores e tonalidades de cinza. Então preste bastante atenção. Geralmente, a maioria dos softwares, elas possuem a sobreposição, né, que vai ter um tipo de mesclagem, que é bem interessante. Multiply, que é outra também, né? Color, luminosidade. Então, são mesclagens bastante conhecidas e bastante utilizadas. Mas procure ver, procure pensar. Então, experimente, né? Nesse momento, é muito legal que você experimente. Outra sugestão é deixar a camada de cor como primeira camada, porque aí ela vai fazer uma mesclagem em todas as outras camadas, tá? Então, tente trabalhar dessa forma, que aí você vai conseguir um resultado mais satisfatório. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo, dessa vez o encontro 3 de manipulação fotográfica. Eu espero que vocês tenham percebido a diferença entre o encontro 2 e o encontro 3. A ideia, se vocês pararem para pensar, é sempre num critério tentando evoluir na ilustração, né? Tentando deixar cada vez mais difícil a ilustração, mais complexa, né? E com muita criatividade. Esse é sempre o objetivo, né? Então, espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, peço que você curta o vídeo. Se você sentiu que ajuda você na sua formação, que você se inscreva no canal, né? O canal ele tem diversos vídeos nas áreas de ilustração, design, infografia, editoração. Então, é um núcleo amplo, uma gama ampla de aulas e que são utilizadas nas graduações de Comunicação em Mídias Digitais e Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. Então você que não é meu aluno regular, né, na graduação, você está tendo acesso a um material que normalmente nós utilizamos nas aulas de criação dessas respectivas graduações. Então, você não está tendo uma aula que ela não é testada e que ela não é aplicada em outros centros. Não, ela está sendo aplicada em disciplinas, em formação universitária, ok? Muito bem, pessoal, como eu mostrei para vocês, para finalizar, a gente fez um recorte. Então essa ilustração ela vai ser no modo retrato e não paisagem, poderia ser. E para finalizar, eu estou dando uns toques de branco na casa, né, na igreja, para que ela ressalte um pouco mais. Mas isso é só alguns retoques. Fica a seu cargo saber se isso é interessante para o seu trabalho ou não, ok? Então, desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro de manipulação fotográfica.